Segue o baile, meu convidado já está aqui, né, o cara que com certeza tem bom gosto porque escolheu Criciúma, né, para montar uma unidade do seu negócio. O cara é visionário, empresário, empreendedor, ele é proprietário da rede de academias A Fitness e agora tem novidade. Vitor Daniel, que prazer te receber, meu cara, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Que prazeraço, Vitor. Prazer é meu. Me diga uma coisa, Vitor, vem cá, novidade mesmo, então, é o que você está inventando lá no Criciúma Shopping, é isso? Exatamente, mano. O que você está inventando ali, para a galera saber? A gente está trazendo aí a Fitness 24 horas, a Academia 24 horas, a primeira, né? Somos pioneiros no segmento 24 horas em Santa Catarina e a única academia que funciona realmente totalmente 24 horas desde sempre, né? Não fechamos nunca. Esse é o diferencial de verdade. É um dos. Você fala de academia, cara, eu me lembro lá vai, 2004, 2005, conversava com um amigo meu, Ângelo Pimentel, que ele é dono da Rede C da Saúde, né? E juntos a gente criou essa rede lá em Floripa, e nós conversávamos sobre um grande boom, né? A gente falava naquela época, não sabia o que ia acontecer, nós falávamos assim, cara, o boom tá para as academias, a gente sabe que aqui vai acontecer alguma coisa, mas ninguém sabia o que era, né? Quando é que você identificou isso como empresário, como empreendedor? É engraçado porque assim, eu já estou na área há muito tempo, inclusive Criciúma é uma grande referência para mim em relação ao que eu escolhi fazer, que é a educação física, né? Sou professor de educação física de formação e empresário, obviamente. Mas, por exemplo, o segmento 24 horas é uma coisa que eu já falo desde 99. E eu brinco sempre, esses tempos eu estava falando com um colega, falar, 99 o pessoal me achava louco de montar esse negócio, né? Mas é difícil, não vai ter público. Quando a gente montou a primeira unidade, depois de 12 unidades aí pelo estado... 12 normais, teoricamente. Exatamente. 12 normais. Segmento normal, obviamente com os nossos diferenciais, mas que era um sucesso. Quando a gente montou a primeira unidade 24 horas, os mesmos me chamavam de louco, continuaram chamando, é louco, não vai dar certo e tal. E hoje, se não fosse a pandemia, né, a gente não teria fechado nunca, obviamente. Só a pandemia para nos fechar, porque não fecha Natal, não fecha Ano Novo. Nada, cara? Nada, absolutamente nada. Só porque tem maluco que vai no Natal malhar. No Natal e na virada do ano, né? Porque no Natal eu até imaginava que pudesse, né? Na primeira vez. Pô, cara. Na virada do ano, gente treinando e tal. Que é para começar o ano bem, né? Exatamente, né? Aquela promessa de ano novo, né? Quer dizer, exatamente no... E esse começou bem. Mas aí quando a gente montou, quer dizer, até as 2, 3 da manhã, já no início, a academia funcionando... Isso a primeira foi onde? Foi Floripa? Foi Floripa, a primeira Floripa. Mas aí quando você fala 24 horas em Floripa, é normal a minha cabeça dizer que vai funcionar. Se você fala para mim, eu vou dizer, não, tudo bem, Floripa, né? A vida, babá, insana. Agora, quando você fala em Criciúma, né, por que você identificou que Criciúma era um polo possível para esse negócio? Então, hoje em dia nas grandes cidades, né? Você vai ver aí, a grande pesquisa de mercado, basta você ir de repente na noite num posto de gasolina, por exemplo. Nosso público está lá. Então, nas conveniências, né? O mundo mudou, quer dizer, o ritmo circadiano, as pessoas não dormem mais como dormia-se antes. Então, quer dizer, você olha para aquele público lá, é um grande público que ao invés de estar ali e está buscando geralmente coisas que a gente atende, ao invés de estar, por exemplo, na conveniência ali, às vezes bebendo e tal, ele vem para a academia e procura uma prática saudável, né? Então a gente tem um público gigante, uma demanda muito grande. Ô, Bruxo, quando a gente fala de academia, né, cara, vem toda essa questão do Covid, toda essa loucura que veio com isso, e as academias sofreram muito no começo, né, cara? Como é que você se posicionou no mercado em frente a isso? É engraçado, né? Nós, inclusive, viramos aí, acho que, um bom exemplo para muitas academias, porque nós estamos montando 2 unidades no meio de uma pandemia, né? Então isso já é uma... Já é loucura. Já é uma mudança exato. E uma das coisas que a gente fez lá em Floripa, não sabia-se nada lá em março de 2020, o que ia acontecer. Então a gente tinha 2, eu sempre falava, qual foi o segredo aí? O segredo foi focar nas pessoas. Então ali eu tinha colegas que falavam, vamos focar no negócio, a gente não demitiu ninguém, inclusive contratou mais pessoas no meio da pandemia. E a primeira coisa que a gente fez foi, primeiro, usar muito mais o online, o digital. Rapidamente a gente se reinventou. Exato. E a segunda, que foi inclusive uma grande sacada, uma grande história, foi que a gente começou a fazer os treinos personalizados e a emprestar equipamento para os alunos. Então, como assim? Ele levava para casa? Levava para casa.
A gente passou a emprestar, então, barra, peso. A gente começou a fabricar depois, inclusive, equipamento, porque começou a faltar no mercado. Então, por exemplo, barra e peso a gente começou a comprar no mercado que tinha. Acabou no mercado em Floripa, não tem em São Paulo, porque foi uma loucura. E a gente começou a fabricar equipamentos que pudessem fazer com que a pessoa que está em casa pudesse treinar usando um equipamento que fosse viável, não só um saco de arroz e tal. Aquilo era muito pouco, o cara já treinava na academia. Então, a grande responsabilidade que a gente falava era assim, a academia, a porta fechou, mas ela precisa continuar funcionando. E para continuar funcionando, eu preciso manter essas pessoas se movimentando, porque daquele momento em diante era a primeira vacina existente já, né? Que era saúde, né? Que era saúde, manter o cara em movimento. Colocamos, a gente é uma academia, já vou até antecipar aqui, né? A gente é uma academia, quando você falava do diferencial, o principal não é o ser 24 horas. O 24 horas, na verdade, é um serviço que é obrigatório, hoje em dia principalmente, para atender todo mundo, né? Mas o grande diferencial é uma metodologia que entende o ser humano de forma sistêmica. Então a gente acha que, por exemplo, o cara que entra pela porta, ele quer, na verdade, treinar, é estética e tal. Ele até acha que é isso, mas a gente entende que não é. Manter essa pessoa em movimento é o fundamental. Então a gente trabalha com psicólogo, com nutricionista, com médico, com professor de educação física e entende esse ser humano de uma forma muito mais plena e muito menos estanque, né? Aquelas caixinhas fechadas. Quando você fala isso, cara, me vem um negócio na mente. Você como academia, como equipamento academia, não como equipamento físico, né, mas como equipamento, para mim, eu não sei, você tem que me corrigir, mas eu acho que você tem uma função apenas. Você é um grande motivador. O equipamento, cara, para mim é só o efeito daquilo tudo. Você é o grande motivador do meu movimento, né, da minha sustentação de saúde. Eu acho que esse é o teu papel, não é? É fantástico essa sacada, porque é exatamente isso, e por incrível que pareça é difícil no mercado se perceber isso. A única diferença hoje em dia é equipamento mesmo. O mercado de academias é commodity, você tem um bom equipamento, todo mundo precisa ter um bom equipamento, um equipamento legal, um é mais bonitinho, o outro é mais e tal. Tem, obviamente, ergonomias e tal, tecnologia. Mas a grande sacada, a grande história de você buscar uma academia e não procurar um aplicativo ou ir correr na rua, exatamente a motivação. Então é aquelas pessoas, você abre aquela porta da academia por um único motivo. Eu não consigo sozinho, eu preciso de alguém que me pegue pela mão e me leve a fazer isso todo dia até que se torne hábito e realmente eu não precise mais. Quando você fala isso também vem aquela coisa, né, cara? Quando você malha com um amigo, né, é muito mais fácil também, né? Porque os dois se motivam, né? Exatamente. Aquela coisa de você sair sozinho de casa. Vitor, sabe que eu invejo as pessoas que acordam 5, 6 da manhã para ir para uma academia, cara? Eu acho que uma pessoa que faz isso, ela é capaz de tudo na vida, cara. Não, porque, 5 da manhã se motivar a acordar no frio agora, 0 graus, ir para academia, velho, olha. Eu sou um cara da madrugada e, de certa forma, montei para mim esse negócio de academia também, né? Eu vou às 5 da manhã. Mas antes de dormir. Então tem essa referência também, né? Tem o cara que vai às 4, mas não dormiu ainda, vai dormir depois da academia. Até porque a gente acha que a nossa vida normal é feita de 8 horas, né? Exatamente. As pessoas vivem naquele horário comercial, não é assim, né, cara? Não. Cada vez mais as pessoas estão se reinventando e procurando outras possibilidades, né? Quer dizer, as pessoas às vezes reclamam de tempo, né? A academia acabou com esse negócio da falta de tempo, né? Agora foi, né, cara? E aí estão o tempo inteiro ali nas redes sociais, naquela luz azul que não te permite dormir, e aí mudou muito esse padrão. Então acaba sendo... Aliás, uma coisa que a gente percebeu é que quando a gente lançou a primeira academia, os primeiros clientes, na verdade, da academia 24 horas eram clientes que tinham problema com sono, né? E não os que gostam de dormir. Porque, por exemplo, eu tenho uma vida diferente, eu não durmo cedo por opção. Não que eu não queira dormir cedo, eu gosto da madrugada. O Jô Soares também, né? O Jô, qual é o outro também aqui, o Fala Bela, né? Exatamente. Caras que vivem na madrugada. Né? Sim, a gente cria muito mais na madrugada. Mas então, o primeiro cliente dessa academia foram os caras que tinham insônia, problema para dormir. E logo depois, eu diria que uns 3, 4 meses depois, os caras estavam todos treinando durante o dia. Porque, quer dizer, melhorou a questão do sono. Aí o segundo público é esse público, na verdade, que gosta da madrugada, que acabou fazendo parte, né, da academia na madrugada por uma opção. O primeiro veio pela questão saúde mesmo, mas acabou
conseguindo resolver o problema. Foi assim uma coisa muito legal. A primeira 24 foi Floripa? Floripa, a segunda Floripa também. Floripa também, 2 em Floripa. Exato, essa é a terceira 24 horas nesse modelo 24 horas. Daniel, já está pensando em te mudar? Estou pensando, inclusive, já estou. Quando dou endereço, já dou endereço daqui. Já é. Mas está passando muito tempo aqui em Criciúma ou não, cara? Como é que tá nessa loucura? Tô todo dia aqui, né? Tô todo dia. No início das obras cheguei a vir 3 vezes. Na semana aqui, cara? Por dia. Não. Porque eu gosto de acompanhar o negócio ali, as obras no shopping são na madrugada, né? Então, às vezes eu vinha de manhã, dava uma olhada como é que tinha ficado. E agora eu tô mais por aqui mesmo, tô ficando por aqui. Agora eu volta e meia eu vou para Floripa. Tá, de vez em quando você vai para lá. Tô encantado com a cidade, inclusive. Gostou, né? Velho? Tô encantado com a cidade, tudo aqui. Além da cidade ser um encanto, bonito, uma cidade limpa. Tudo aqui funciona muito bem, é muito rápido para chegar de um lado a outro da cidade. O trânsito é uma coisa muito menos selvagem, digamos assim, do que em Floripa. Cara, falar em trânsito, você colocou a sua academia no Criciúma Shopping, que tem um ponto privilegiadíssimo da cidade, né? Isso foi estratégia também? Foi bem pensado esse negócio? Na verdade, assim, engraçado que foi na contramão da história, mas quando eu cheguei ali, que eu vim conhecer o shopping, que eu cheguei pela via rápida e dei de cara com o shopping, eu falei, não, é aqui, né? Antes de conversar lá, já estava falando, não, perfeito lugar. Porque, na verdade, o shopping nos procurou para exatamente, fez uma pesquisa com os consumidores para entender o que o consumidor queria, o que buscava no Criciúma Shopping. E aí foi buscar uma rede que atendesse esse aspecto, esse perfil de cliente. E aí buscou entre, possivelmente, várias outras redes que eu não sei antes da gente, né? A gente foi, possivelmente, a escolhida. Mas a provocação veio do shopping, então? Exatamente, veio do shopping. Você veio conhecer, na verdade. Eles te provocaram, você veio conhecer. Exatamente. E só isso já foi fundamental, né? Porque um lugar que se preocupa com o consumidor, com o cliente, tem um alinhamento de propósito muito grande com a fitness. A gente realmente trabalha nesse conceito. Então, ali já foi fundamental, né, para vir para Criciúma. Você está falando de diferenciais, cara. Beleza, a gente começa no 24 horas, mas não é só esse o grande diferencial do negócio? Exatamente. O diferencial realmente está dentro de um método completamente fora do convencional e é um método, assim, mano, que a gente gostaria muito que o mercado seguisse. Que é um método focado em pessoas. A gente hoje contrata, claro que para trabalhar dentro do mundo aí das academias, você precisa ter uma formação em educação física. A gente tem outros atores aí que são nutricionistas, psicólogos, mas a gente procura no processo seletivo que é bem rigoroso, o Criciúma passou por isso aqui, a gente procura pessoas especializadas em gente, que goste de gente, que goste de cuidar de gente. Isso é o fundamental. Então, quando me perguntam, qual que é o maior diferencial, 24 horas, o atendimento, né? As pessoas falam, não, o atendimento é diferencial. Eu digo que não, atendimento não pode ser diferencial, atendimento é básico. Ninguém vai em algum lugar para ser mal atendido, você não vai no restaurante para ser mal atendido. É verdade, cara. Então, não pode ser diferencial o atendimento, tem que ser o mínimo possível, né? Acho que o que vai além do atendimento, que vai além das expectativas, que dentro da nossa metodologia a gente chama de orientação técnica com acolhimento, aí sim é algo que é o diferencial. Então, se a gente pudesse resumir em 2 palavras, seria orientação técnica e acolhimento. Mas você falou de uma rede multidisciplinar de avaliação das pessoas. O que é isso? Então, a gente vai um pouquinho além desse multidisciplinar, que é exatamente isso. Multidisciplinar, ele coloca em caixinhas, né, fechadas, mas elas normalmente não se comunicam, elas só encaminham. Né? O que o médico faz, às vezes, encaminha o paciente para um fisioterapeuta, que encaminha para um professor de educação física. Lá, o cliente, né, que a gente transforma em aluno, ele não vai sozinho para lugar nenhum. Na verdade, a gente está antes disso. Então, esses profissionais, eles se comunicam antes. Então, o mano chegou lá hoje, mas tem um problema de joelho. Não é o humano que vai ser encaminhado para o fisioterapeuta. A gente vai tentar entender antes, vai passar por uma avaliação e essa avaliação é que vai te levar pela mão para esse profissional, para aquele que vão se conversar e não o cara vai ficar lá perdido, né? Manda, né? Não exato, exato. Então é um aspecto que está... Os bastidores disso é um planejamento muito grande. Então cada aluno desse que entra, né, ele não é um número, ele é o aluno, né? O aluno, e aí passa a ser diferente esse é um ser humano, trabalho. Fazendo alusão a esse programa, é um ser humano. É isso? Exatamente. Ô, Bruxo, em termos de estrutura física, o que as pessoas vão encontrar lá?
Bom, vou encontrar uma estrutura fantástica, né? De uma academia que, apesar de atender todo mundo, é uma verdadeira boutique. A gente está montando lá com toda a identidade visual que a gente já tem nas outras unidades. Então, inclusive, a perspectiva de ampliação agora é exatamente na mesma identidade. Então, traz a identidade que a gente já tem, mas vou encontrar um local onde a gente tem um respeito, por exemplo, para os deficientes físicos, para os cadeirantes, para outras pessoas com necessidades mais específicas. Vai encontrar também um banheiro super organizado, porque exatamente ali é uma área de shopping, né? Então a gente entende que às vezes o cara quer treinar, ou às vezes na madrugada mesmo, e já sair pronto, né? Então ele vai encontrar lá secador de cabelo, chapinha, tábua de passar para passar sua roupa se precisar, porque às vezes fica no vestiário ali o cara precisa passar. Então, estruturalmente, equipamentos modernos, equipamentos importados. Trabalho, por exemplo, posso de manhã cedão e já vim para o trabalho, bacana, arrumadinho. Prontinho. Quer dizer, não preciso ir para casa, aquela história de voltar para casa para sair da academia zerado já. E também não precisa voltar para casa, né? Se eu saio do trabalho, quer dizer, tem que ir vou para casa e tal, aí entra naquela história da procrastinação, começa a ver o celular. Não, cara, o maior inimigo de vocês é voltar para é o sofá, né? Exatamente. Depois que o cara entrou em casa, deitou no sofá, ligou o Netflix, meu velho. Exatamente. No inverno agora? Não volta mais. Nunca mais, você tira o cara de casa. As pessoas perguntam, qual que é o teu principal concorrente? O cara acha que é a academia do lado, que nada. Academia a gente não tem, 4% da população está treinando em academias. Então a gente tem uma demanda de 96%. Agora, pós-pandemia, acredito que isso mude, né? Então, a academia do lado, que nada, o nosso maior inimigo é o sofá. Exatamente, a gente repete isso o tempo inteiro, né? O grande problema é o sofá, o Netflix, a lanchonete, né? Esses programas que nada saudáveis. É teu inimigo e meu da coluna, né, cara? Ficar no sofá também, né? Exatamente. Puxa, tem previsão para abrir? Como é que tá? Já tem uma data definida ou ainda estamos em avaliação? A gente gostaria de inaugurar agora na próxima segunda-feira, dia 17. Tá. A obra vai estar pronta e a academia vai estar pronta no dia 17. Né? Agora, o que falta é a gente definir algum trâmite de inauguração, saber se a gente pode fazer uma cerimônia ou não. Né? A nossa grande cerimônia, por ser 24 horas de verdade, é jogar a chave fora. A gente não corta a fita, a gente joga a chave fora. Porque possivelmente a gente não vai precisar mais dela dali para frente. Né? É aquela teoria, né, cara? Como é que é? Por que um bar 24 horas tem porta, né? Exatamente. Eu me lembro de Floripa, o pessoal falava, né? Para que tem porta? É 24 horas. Exato. E é de verdade, tá? Porque quando fechou lá em março, que a gente foi obrigado a fechar, a gente não tinha chave da porta. A gente nunca fechou a porta. Né? Ficamos anos trabalhando e a gente contava tantos dias sem fechar. E agora? Tivemos que mandar fazer fechadura para as portas. Que loucura, velho. Cara, sucesso. Desejo muito sucesso. Ô, Vitor, primeiro que por ter escolhido Criciúma pra gente, é um prazer, cara, ter vocês aqui. Eu já vi sobre empreendimento, eu sei que vai ser muito maior do que você está falando. Você está até meio humilde ainda batendo papo. Então, mais ou menos semana que vem a gente vai avaliar se vai inaugurar ou não. Mas aí vamos fazer o seguinte, o dia que inaugurar, você volta aqui. Ou deixamos inaugurar, passar uma semaninha, você volta aqui, traz alguns profissionais com você. Eu sei que você deve ter escolhido gente da cidade para estar com você. Então, sim, sem dúvida. Escolhe alguns aí, traz aqui para bater um papo, vamos combinar assim? Legal, perfeito, muito bom. Vitor Daniel, o pessoal segue a Fitness aonde? Tem Instagram? Tem Instagram, a Fitness 24 horas. Difícil, hein? Difícil, né? Vitor, obrigado, meu bruxo. Obrigado a você que está comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show, neste programa. Sim, somos todos a Fitness, somos todos humanos.